Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso entrevistado aqui do Café com Política é o deputado estadual Eduardo Azevedo. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Oi, Letícia, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui passando um pouco do cenário político aqui para o nosso estado, da composição que está acontecendo para 2026. Quem vai participar aqui também da nossa conversa é o repórter de política de O Tempo, Simon Nascimento. Obrigada, Simon. Obrigado, Letícia. Obrigado, deputado, pela presença. Obrigado, Simon. Deputado, queria começar perguntando, que não tem como não deixar de perguntar, que é essa configuração aí para as eleições de 2026. O irmão do senhor, o senador Cleitinho, tinha anunciado ali uma pausa na pré-candidatura, né? Mas agora o Republicanos já anunciou que ele vai ser o candidato do partido ao governo de Minas. O que mudou de lá para cá? Teve uma redefinição aí de estratégia? Até então, o Cleitinho não havia se posicionado como candidato. Agora, depois dessa confirmação do presidente nacional da sigla do Republicanos, que o Republicanos terá o Cleitinho como candidato, o Cleitinho agora realmente reafirma e é um pré-candidato ao governo de Minas. E deputado, como que fica a situação do senador no sentido de ter o apoio, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, né? Porque ele já se coloca aí, ele fala que ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas hoje o PL está caminhando mais em direção ao vice-governador Matheus Simões. Como que está sendo essa conversa dentro do PL para tentar mudar essa rota e colocar o Cleitinho como candidato apoiado pelo partido aí ao governo? Essa conversa está muito indefinida, porque a composição aqui em Minas depende completamente da composição nacional, onde nós vemos aí que o Flávio Bolsonaro já mostrou um interesse em que o Zema venha a ser o candidato a vice na chapa para a presidência, mas essa questão do PL aqui em Minas com o Cleitinho está muito indefinida ainda. A gente vê proximidade de alguns deputados do PL juntamente com o Matheus Simões, mas essa proximidade não demonstra, Simon, que o PL está fechado com o Matheus Simões, porque em novembro do ano passado, onde foi a última reunião que nós tivemos do partido, foi colocado na mesa que alguns deputados não condicionariam o seu nome num possível apoio a Matheus Simões na candidatura para o governo do estado. Então eu entendo que muita coisa vai acontecer ainda, principalmente agora no mês de março, já que a mudança para as janelas eleitorais começa agora no próximo dia 5. Então muita coisa vai se definir agora nesse mês, nessa questão desse apoio do PL para o Cleitinho, se vai apoiar o Cleitinho ou se lá lançar candidatura própria. Então, na minha forma de entender dentro do partido, ainda é indefinido. E qual que é o principal obstáculo aí em relação ao Matheus Simões, né? O que afasta esse grupo, por exemplo, que é mais ligado à segurança pública, da candidatura do Matheus Simões? Por que é uma candidatura que não agrada parte do PL hoje? Você falou tudo, por causa da segurança pública. Segurança pública hoje é muito desgastada com o governo atual, com o governo Zema e com o vice-governador, onde por várias vezes foram feitas promessas da recomposição salarial das forças de segurança pública. Essas promessas foram quebradas. E uma das principais pautas que o PL defende é a segurança pública. Então, por causa desse desgaste, dessa falta de representatividade com a segurança pública, creio que é o maior obstáculo hoje desses demais deputados, até meu também, que sou um defensor da segurança pública, na questão do apoio à pessoa do Matheus Simões. Hoje o senhor está no PL, o Cleitinho no Republicano, o senhor mencionou aí que a situação do PL está indefinida, não tem uma definição, você vai lançar um candidato, quem que vai apoiar. Se por acaso o PL não apoiar o Cleitinho, como que fica a sua situação dentro do partido? O senhor mudaria ali o partido? Hoje, Letícia, se me perguntarem, eu prefiro continuar no PL pela questão da identidade partidária com as questões das pautas que são defendidas dentro do partido. Porém, se não houver essa composição de apoio com o Cleitinho, ficaria contraditório e incoerente o meu irmão disputando as eleições num partido e eu num partido que não apoiaria a candidatura do Cleitinho. Então, se realmente não houver essa viabilidade do apoio do PL ao Cleitinho, não me resta outra situação a não ter que sair do partido. Tinha algumas conversas antes, né, anteriormente, até do Cleitinho sair ali do Republicanos e ao PL, isso aí, ou até muito tempo atrás, até o Novo. Tem alguma conversa nesse sentido ou não? Olha, realmente houve até uma conversa mesmo, um convite do PL para o Cleitinho, né, para que ele pudesse se filiar ao PL, porém não foi para frente. Hoje eu entendo que o Cleitinho não sai do Republicanos pela proximidade que ele tem com o partido, com a definição, até mesmo porque o partido mesmo já garantiu que o Cleitinho é um candidato ao governo. Então, se houver uma composição entre PL e Republicanos, Cleitinho continua no Republicanos e haveria sim a possibilidade de abrir a indicação do vice vindo do PL. Esse vice, quais nomes que têm sido trabalhados, deputado? Eu pergunto porque
um nome, né, que a gente tem escutado aí muito nos bastidores é o do presidente da FIENG, Flávio Rosco, que ele seria um nome que atenderia, né, o perfil que está sendo buscado pelo Cleitinho. Na semana passada, o presidente da MM, Luiz Eduardo Falcão, também, o nome dele também passou a ganhar força aí, né, numa chapa Apoio Sangue, né, que eles filiou republicanos. Como que ficaria a configuração dessa chapa? E aí um outro ponto, o deputado estadual Cristiano Caporizo, né, que está buscando uma vaga ao Senado, ele não deve conseguir essa vaga pelo PL. Ele poderia caminhar junto com o Cleitinho nessa chapa também? Eu vejo essa possibilidade, uma vez que ainda está indefinida a questão do Senado dentro do Republicanos, não tem definição ainda, me parece, isso é eu que estou dizendo, tá, gente, que o Euclides não virá candidato a Senado. Com isso abre esse espaço para um nome importantíssimo aqui dentro, como é o nome do Caporizo. A questão do vice, Simon, realmente você se falou do Flávio, que é o presidente da FIENG, pelo excelente trabalho que ele tem feito aqui frente à instituição. Um nome muito respeitado, é um nome que pode sim vir a compor. Temos também o nome do Mediori, que também é um excelente gestor, foi um excelente prefeito de Betim, ventila-se o nome do Mediori. E o último nome que você falou aí também, que eu acho que pode ser que também venha a viabilizar uma chapa por sangue, é o nome do Falcão, que hoje é presidente da MM e também prefeito de Passos. Nós temos aí 3 excelentes nomes que provavelmente poderão vir compor essa chapa de vice, porém nada definido ainda nesse quesito, porque o Cleitinho ainda não sinalizou uma conversa mais madura com nenhum dos 3. Na avaliação do senhor, tem alguma chance ali de alguma composição Cleitinho e Matheus Simões? Eu creio que não, porque não resta, Letícia, outro caminho para o Matheus Simões a não ser candidato à reeleição. O governador descompatibiliza e ele virá candidato à reeleição. E eu tenho certeza que o Cleitinho também não abriria mão para vir como vice-candidato ao governo. Ou abriria mão da candidatura também? Isso, eu também creio que ele não vai abrir mão da candidatura. Então eu creio que essa composição, ela provavelmente não acontecerá. E como é que vocês enxergam, o deputado, e aí eu digo vocês, pelo contexto da família, as declarações do vice-governador Matheus Simões no domingo lá no ato da direita na Praça da Liberdade? Ele disse que a candidatura do Cleitinho seria um erro, porque ela dividiria a direita, interromperia aí um projeto de 7 anos, né, da direita no governo aqui em Minas. Como é que vocês enxergam, né, uma declaração que tenta de uma maneira indireta tirar essa candidatura do jogo? Eu não entendo que o nome do Cleitinho, Simon, dividiria a direita, muito pelo contrário. Eu entendo que nós temos que ter humildade, certo? E aquilo que o Cleitinho disse, o nome dele desponta como principal favorito. O nome dele desponta como quase 40% de aprovação, pontuando muito bem nas pesquisas. Eu acho que teria que ter humildade dos demais candidatos da direita em ver que realmente o nome que tem mais chance de chegar ao governo seria do Cleitinho, recuar e apoiar o Cleitinho. Então não é uma divisão, é uma questão de humildade e de reconhecer ali dentro do cenário político atual o espaço de cada um. Não que o nome do Matheus Simões não seja um bom nome, muito pelo contrário, a gente entende que também seja um bom nome. Porém, entende-se que dentro de um grupo político, quando você constrói um grupo, aquele que está mais bem avaliado, aquele que pontua melhor na pesquisa, deve ser o candidato que vai representar a direita dentro do estado de Minas. E hoje não existe outro nome a não ser o do Cleitinho. O senhor está no PL, o Cleitinho no Republicanos e o irmão de vocês, né, o prefeito de Divinópolis, está no Partido Novo, né? Isso. Tem algum mal-estar ali em relação ao partido dele, do Novo, dessa pré-candidatura aí do Cleitinho, ou até mudança ali de partido dele também em relação a esse possível mal-estar que possa estar gerando? Possa ser, Letícia, que se realmente não aconteça essa composição entre o Cleitinho e o PL, o Gleidson também saia do Novo e vá para o Republicanos. Já tem até o convite do Republicanos para que o Gleidson vá para o Republicanos. Então a gente está avaliando tudo isso aí e eu creio que agora até o final do mês a gente vai ter que ter esse posicionamento, porque o prazo já está se encerrando para a disputa das eleições na questão da definição dos partidos. A gente precisa, primeiro, definir Cleitinho é governo? Segundo, tem o apoio do PL, ótimo, se tiver o apoio do PL, beleza, dá para eu continuar, e é o meu sonho, o meu desejo de continuar no partido, porque eu não tenho pretensão de sair. Agora, se o Cleitinho é candidato, não houver o apoio do PL, tanto eu quanto o Gleidson vamos ter que sentar e remanejar e ver qual vai ser o nosso rumo. Creio eu que o rumo mais seguro e mais sensato a se fazer nesse caso seria a nossa ida para os Republicanos. Tem algum cenário, o deputado, de que o senador possa não de fato sair candidato ao governo de Minas hoje? Qual que seria esse cenário? Antes, Simon, existia uma conversa, que na realidade nada oficial, que se houvesse a composição entre a chapa presidencial de Flávio com Zema, PL e Novo, haveria um pedido para que o Cleitinho pudesse recuar a sua candidatura
em apoio ao Matheus Simões aqui em Minas Gerais. Porém, agora essa conversa já tem se invertido. Se realmente houver essa composição de chapa entre o PL e o Novo para a presidência, há uma possibilidade de conversar com o Matheus Simões para que o Matheus Simões recue a sua candidatura e a direita apoie o Cleitinho. Porque visto e levando em consideração que para Flávio Bolsonaro, Cleitinho daria um palanque político eleitoral muito maior aqui em Minas do que Matheus Simões. O senhor mencionou aí que falou um pouco da disputa ali do Senado, né? E o senhor mencionou que o Euclides Peterson, né, que é o presidente do Republicano aqui em Minas Gerais, não deve sair candidato ao Senado. E ele teve envolvido ali em algumas polêmicas ali de fraudes do INSS e sempre foi uma figura muito próxima ao Cleitinho. O senhor acha que essa proximidade pode desgastar o Cleitinho, a família, de alguma forma? Olha, diga-me com quem antes que eu direi quem tu és. A gente sempre prezou pelo nosso nome. E eu tenho certeza que poderão tentar vincular a imagem do Cleitinho ao Euclides, mas os dedos da mão são diferentes. Então eu tenho certeza, eu coloco a mão no fogo com meu irmão quanto a essa questão, a nossa integridade ela vai sempre preservar e permanecer íntegra, e o Cleitinho não tem como dizer que o Cleitinho houve nenhum tipo de envolvimento nessa questão do Euclides. O Euclides é uma pessoa e o Cleitinho é outra pessoa completamente distinta. Não dizendo que vão tentar fazer isso, porém eu creio que os frutos eles falam mais do que as palavras. E, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco da relação hoje com o governo, né? No ano passado havia uma reclamação de que o governo tinha um afastamento muito grande ali do mandato do senhor, enquanto tinha uma aproximação ali principalmente com o deputado federal Nicolas Ferreira no início dessa articulação entre PL, PSD e Novo para as eleições desse ano. Como é que está essa relação agora? O senhor e o seu irmão tiveram presentes, né, na entrega do Hospital Regional de Divinópolis semanas atrás, mas não é uma presença tão frequente, né? Como que está essa relação entre vocês hoje, né, da família Azevedo com o governo de Minas, e como que o senhor projeta essa relação durante esse ano de 2026, nos próximos meses aí, antecedendo a eleição? A gente espera que essa relação ela possa melhorar. É uma relação que, infelizmente, devido a essa composição política hoje do Cleitinho se despontar como um candidato ao governo e o governo possuir outro candidato, que é o Matheus Simões, ela andou um pouco desgastada na questão realmente do relacionamento político. Mas é aquilo que a gente sabe, a gente tem que ter maturidade política e entender que o objetivo nosso como parlamentar, tanto o meu quanto do Gleice como prefeito de Divinópolis, é resolver as demandas da população. E a gente espera que o governo continue tendo essa acessibilidade e sendo solícito aquilo que a gente leva para o governo, uma vez que a gente sempre tem levado as reivindicações da população. Porque se o governo fecha as portas para mim, fecha as portas para o prefeito de Divinópolis, ele não está fechando as portas não é para o deputado nem para o prefeito, ele está fechando as portas para o povo, porque a gente tem uma representatividade. Então a gente espera que dentro dessa composição agora dos próximos dias, que tende a esquentar agora a chapa, né, por causa das questões da proximidade do calendário eleitoral, a gente espera a maturidade do governo, respeito aos nossos mandatos, porque a gente precisa continuar catalogando e trabalhando as demandas da população. Então é isso que a gente espera. É uma relação que a gente pode ser uma relação tranquila, porque a gente nunca foi oposição ao governo, eu sempre trabalhei de forma muito independente na Assembleia, porém também eu não posso dizer que eu sou base do governo. Aquilo que o governo mandou para a Assembleia, que a gente entende que é bom para o Estado, eu sempre votei favorável, e aquilo que eu entendo que não é bom para o Estado, eu vou votar contra, porque eu não estou na Assembleia, eu não fui eleito deputado para representar o anseio do governo, eu fui eleito deputado para representar o anseio da população, então eu tenho que corresponder a essas expectativas. Deputado, o vice-governador Matheus Simões deve assumir o governo do Estado aí nesses próximos dias, né, com a saída do governador Romeu Zema. Qual que é a expectativa do senhor para esse governo do Matheus Simões? Se tem uma preocupação principalmente ali da relação dele com a Assembleia? O que o senhor espera desse governo do Matheus Simões? Espero que seja um governo promissor, que ele dê continuidade à questão de tudo aquilo que foi feito pelo Zema até o presente momento. Matheus Simões é um cara muito inteligente, muito articulado, tem um bom relacionamento com a Assembleia, e o que depender de mim lá para poder ajudar o Estado a fluir, que as demandas junto a esse relacionamento Assembleia e governo aconteçam para poder trazer resultado positivo para a população, ele pode contar comigo, que eu estou à disposição, e desejo para ele sorte e sucesso nessa nova empreitada. Eu tenho certeza que pela competência técnica que ele tem, ele desenvolverá um excelente trabalho durante esse restante mandato. É retaliação, o senhor tem algum temor? Não tem medo de retaliação, porque a gente tem conversado, a gente tem melhorado essa questão desse relacionamento de um tempo para cá. Logo quando começaram aí as
as pesquisas realmente houve um pequeno desgaste, mas a gente tem conversado e aquilo que eu disse, maturidade leva a caminhos maiores e mais sólidos. E eu espero que o governo tenha essa maturidade e entender que, embora nós estejamos em grupos políticos diferentes, porque eu estou do lado do meu irmão, que é um pré-candidato ao governo, Matheus Simões está de outro lado, a gente possa construir juntos aquilo que é melhor para o Estado. O senhor citou a pauta da segurança pública como um ponto de diferença, né, entre o que vocês pensam e o que de fato o governo consegue entregar. Há outras pautas, deputado, que o governo ficou em aberto, né, deixou a desejar no entendimento do senhor? Não, no meu entendimento não. Eu até tenho que elogiar a atual gestão do governo. A gente entende que foi uma gestão que não acertou tudo, tem muita coisa que precisa ser acertada, mas se você compara com a última gestão que teve, quando o PT deixou o funcionalismo público arrasado com atraso de pagamento de salário, graças a Deus hoje o funcionalismo público recebe em dia e é valorizado. E a gente sempre tem que valorizar o profissional de todos os setores. Só na Assembleia, desde quando eu sou deputado, nós já voltamos 3 vezes o aumento, né, e a recomposição salarial dos profissionais da educação. Isso é muito válido e importante, então eu não vejo que existam esses pontos negativos, porque o governo tentou das melhores formas possíveis, dentro da lei de responsabilidade fiscal também, dentro de um orçamento que já é um orçamento muito comprometido devido à dívida com a União, o governo tentou e fez o seu melhor para poder entregar um resultado muito significativo para o Estado e para o funcionário público. Então, fora a questão da segurança pública, não tem outra pauta que venha me desabonar do governo. O senhor citou a questão do funcionalismo público. Ontem o governo até anunciou um reajuste de 5,4% e é um valor que não foi muito bem aceito, né, pelos servidores, que eles estão alegando que ficou aquém, alegando que tem outras inflações aí, perdas inflacionárias de outros anos que deveriam ter entrado nessa conta. A Assembleia vai tentar construir um novo caminho para tentar elevar esse percentual. Como que o senhor avalia, né, esse percentual e se há margem, né, de negociação com o governo para que esse reajuste possa ser um pouco maior para você? Não, a Assembleia vai construir isso sim, Simon, isso é extremamente importante. A gente entende que realmente não é aquilo que o servidor desejava, mas a gente precisa trabalhar para que esse reajuste seja, no mínimo, uma coisa que possa compor essas perdas inflacionárias. Mas também a gente não pode chegar e jogar para a galera. A gente tem que ser prudente e sempre ter o pé no chão, porque tem gente que chega e fala, o reajuste tem que ser 40% e tal. É um sonho, é desejável que isso seja 40%, porque o servidor público tem que ser valorizado. Porém, o Estado não tem condições financeiras de assim fazer. A gente espera que as próximas gestões, a gente não sabe quem vai ser o próximo gestor do Estado, ele consiga equalizar isso e colocar isso como prioridade do seu mandato, levando em consideração que para o próximo pleito agora o Estado tende a ter uma saúde financeira melhor, já que a questão da dívida já está bem adiantada no quesito do Propag. Porém, é uma coisa que não vai acontecer, gente, do dia para a noite. É uma questão que demanda prazo, tempo, e o que depender da Assembleia, nós vamos continuar ali dando essa voz para o servidor público, construindo isso junto com o governo de uma forma bem consciente que atenda o nosso servidor. Mas tem algum percentual aí que entre vocês, deputados, já está sendo falado, né, de elevar, por exemplo, desse 5,4%, até qual valor? Já tem um valor teto aí estabelecido? Não, ainda não tem esse valor estabelecido, não. A gente precisa sentar e conversar com o líder de governo, saber qual que é a proposta do governo e qual que é a proposta que nós, deputados, vamos tentar construir junto com eles, mas o percentual ainda não tem, não. Deputado, falando um pouco ainda dessa relação da família, né, com o governo, surgiu um tempo atrás aí uma conversa que o irmão de vocês, prefeito de Divinópolis, Gleice, poderia inclusive ele compor a chapa do vice-governador Matheus Simões. Teve de fato alguma conversa em relação a isso? Foram conversas de bastidores mesmo, numa possibilidade do Cleitinho não vir candidato a governo, o Cleitinho poderia indicar um vice. E aí começaram a ventilar as conversas que esse vice poderia ser o meu irmão Gleidson. Mas eu creio que assim, isso seria uma coisa completamente independente do Cleitinho, porque a forma como o Cleitinho faz política não é de ficar indicando, a gente não fica indicando ninguém para nada, mas se houvesse um convite do partido numa possível desistência do Cleitinho ao governo... Mas não teve a conversa? Não teve essa conversa, não, foi mais conversa de bastidores mesmo. Se houvesse realmente essa desistência do Cleitinho ao governo, nada teria assim que impedisse que o Gleice pudesse vir a compor uma chapa de vice com o Matheus Simões. Isso nada poderia impedir, mas desde que viesse um convite do próprio partido. Agora, a questão de indicação, tipo assim, o Cleitinho desistiu da campanha, mas em moeda de troca ele vai indicar o irmão dele. Isso jamais aconteceria, pode ter certeza. Deputado, quando o governador, né, Romeu Zema veio aqui, inclusive no Café com Política, ele falou muito de perfil, que talvez o Cleitinho não tivesse ali um perfil de executivo, de parlamento. Como que o senhor também vê essas críticas, né?
que quando vai para o executivo, os problemas são dele, não é só ficar apontando os problemas. Sim. Como que tem visto essas críticas e o Cleitinho tem esse perfil de executivo também? O que a população espera do executivo, Letícia, é que ele resolva os problemas. O legislativo representa, o executivo executa e resolve problemas. Essa mesma crítica a gente já está acostumado a lidar com ela, sabe por quê? Porque quando o meu irmão prefeito Gleidson veio candidato em 2020 em Divinópolis, essas críticas foram muito apontadas. Mas será que uma cidade que é um polo para 54 municípios, 250 mil habitantes, vai confiar a sua administração a um verdureiro, a uma pessoa inexperiente? E foi o que o Gleidson disse e o que a gente sempre vai dizer. Sabe o que o Gleidson disse? Eu vou falar aqui. Basta ser honesto, ter um secretariado técnico e administrar com competência. E o resultado veio. Divinópolis hoje, quem vivencia a realidade de Divinópolis é completamente diferente daquilo que nós pegamos da cidade no ano de 2020. Hoje a cidade cresceu, hoje a cidade ela é promissora, hoje a cidade ela traz novamente para o divinopolitano o orgulho de ser divinopolitano, aquele orgulho que tinha sido deixado para trás. Então a mesma coisa se aplica para o Estado. Óbvio que são dimensões completamente diferentes quando você fala de um Estado e de uma cidade. São dimensões muito distantes. Porém, quando você tem um secretariado técnico, você tem competência e boa vontade para fazer, as coisas acontecem. O deputado, o senhor citou até a gestão do prefeito Gleidson de Divinópolis, né? E é uma gestão que ela sofre muitas críticas da deputada Lohana, né, sua colega na Assembleia, que faz uma forte oposição e ali não somente ao prefeito, mas como a toda a família, né? Como é que vocês lidam com essas críticas na avaliação do senhor? Essas críticas fazem sentido? Essas críticas extrapolam ali o que de fato acontece na cidade? Qual que é a avaliação que é feita pelo senhor e pela família, né, dessa oposição que seus... Política é jogo de narrativa, né, Simon? E infelizmente a grande parte da população compra aquela narrativa que é jogada no ar. Então, respondendo a sua pergunta, grande parte ou a maioria dessas críticas, elas extrapolam. No entanto, que foi comprovado isso na eleição de 2024. O Gleidson foi eleito com 86 mil votos e a candidata que é a Lohana foi eleita com um pouco menos, na mais de 30 mil votos. Então a diferença é muito assim, gritante. Então a gente mostra que realmente essas críticas elas extrapolam. Pode criticar, pode continuar, isso faz parte da vida pública, a gente realmente tem que ser cobrado, mas a crítica não atrapalha o nosso trabalho, muito pelo contrário. A gente responde às críticas com muito trabalho e resultado. Então a gente está aí para trabalhar e trazer resultado. E eu desafio, a população de Divinópolis sabe muito bem disso. O que nós entregamos para Divinópolis e o que ela entregou? Absolutamente quase que nada, e nós entregamos muito para a população. Deputado, já caminhando para o final, o senhor está terminando aí o primeiro mandato do senhor. Qual que é o balanço que o senhor faz e qual a frustração principal que o senhor destacaria? Eu não digo que eu destacaria frustração, Letícia, mas um balanço muito positivo, onde nós conseguimos fazer muitas entregas. Não que eu tenha sido 100% perfeito, eu não sou 100% perfeito, mas graças a Deus nós conseguimos atender grande parte das expectativas que chegavam dentro do nosso gabinete. E muitas pessoas até me perguntam, falam para mim, eu acho que o motivo agora, o momento agora, você deveria vir candidato a deputado federal, você conseguiu ampliar suas bases, mas eu tenho o pé no chão. O que é ter o pé no chão? A gente tem um projeto regional, a gente tem um projeto de estado, e muitas coisas que a gente tentou realizar, a gente ainda não conseguiu realizar dentro do mandato. Então a gente precisava de continuar esse mandato para que esses projetos possam ser realizados. Projetos esses que vão dentro de infraestrutura, saúde, educação. Então eu entendo que assim, foi um mandato positivo, porém não foi 100% assertivo, mas a gente vai tentar continuar esse trabalho para os próximos 4 anos com muito resultado para a população de Minas Gerais. Só uma última pergunta, o senhor então deve lançar aí para candidato à reeleição a deputado. Tem alguma pretensão depois de prefeito de Divinópolis também? O que está no radar aí do senhor? Pode voltar a pensar aí em ser candidato a deputado federal? O futuro pertence a Deus, mas esse ano eu já descarto a possibilidade. Eu não sou candidato a deputado federal, eu sou um pré-candidato à reeleição mesmo. E aquilo que eu disse, o futuro pertence a Deus. 2028 está aí, se houver um clamor da população, porque também não vir como prefeito. Não estou dizendo que eu serei, mas a gente hoje tem uma vice-prefeita muito atuante dentro da cidade, que eu tenho certeza que ela fará um bom trabalho. Com a descompatibilização do meu irmão, ela vai assumir agora e a gente faz todo o sucesso, voto e apoio que a Janete dê continuidade ao trabalho do Gleidson e ela possa realmente continuar isso para 2028. Mas o futuro pertence a Deus e a gente tem que estar sempre à disposição daquilo que a população nos chamar. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, volta mais vezes. Obrigado, Letícia, obrigado, Simon, parabéns pelo trabalho em ser transparente e levar essa informação tão importante dos bastidores políticos para a população do nosso estado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.